católicos adoram ou não adoram Maria? Nós protestantes temos algumas questões que envolvem toda essa relação de Maria com o cristianismo, e posso falar que, por exemplo, tem vídeos meus comentando a respeito do tema, e geralmente os católicos, quando ouvem, vem cheio de raiva, né? Se tocar na questão da mariologia, você pode ser praticamente levado a uma inquisição. Eu assisti um trecho do podcast, a participação do Frei Gilson, esse é o nome dele. Eu queria colocar a fala do Frei Gilson em contrapartida com o que, de fato, os católicos e a própria Igreja Católica fazem em relação à questão da mariologia. Então vamos ver. Existem sinais que não denotam a adoração. Então, por exemplo, você guarda às vezes uma foto do seu pai que faleceu, e às vezes você guarda aquela foto, você mostra para alguém, quando você terminou de mostrar, isso aqui é meu pai querido. Aí você dá um beijo naquela foto, aperta no seu coração. Você não está abraçando aquela foto, você não está beijando aquela foto, mas é que aquela foto te remete a ele, certo? Então, quando uma pessoa simplesmente passa uma mão numa imagem, faz o seu sinal da cruz, isso não significa que ela está adorando uma imagem, ok? Então ele usa sempre esse argumento da foto, que é algo que é uma coisa que remete a quando a gente fala da foto, a gente fala de uma saudade, de um sentimento, etc. E no caso do católico, vai lá e faz o sinal da cruz, passa a mão no pé do santo, eles falam que isso não tem nada a ver com adoração, com idolatria. Vamos continuar vendo o argumento. Eu quero, para o católico, a oração mais importante que existe é a missa. E a missa é o modelo de como o católico trata todas as coisas. Então, se você perceber, na Igreja Católica tem muitas imagens, mas na hora da missa ele só olha para o altar. Ele não fica olhando para a imagem, porque o centro é Cristo. A missa é um modelo do como o católico entende as suas devoções. E nas igrejas que a imagem que está no centro não é a imagem de Jesus? É uma pergunta, tá? Eu não estou fazendo uma crítica. Depois, Vilela, quando na missa é falado o nome de um santo, qualquer que seja, sabe o que acontece? Nada. Ninguém faz nada. Simplesmente o padre falou o nome do santo e ninguém faz nada. Quando fala o nome de Maria na missa, isso se fala principalmente numa determinada oração, todos os católicos fazem uma vênia. Reclinam um pouco a cabeça, porque ela é a mãe de Deus. A gente entende que ela tem uma santidade maior do que todos os santos, por ser a mãe de Jesus. Só que veja, aos santos, nada. A Maria, a gente inclina a cabeça só. É a dulia. Eles falam que é uma veneração. Agora, venerar e adorar, existe uma linha muito tênue entre uma questão e outra. E aí que entram grandes problemas. Mas eu não vou falar disso agora. Quando o sacerdote consagra o pão e o vinho, e a Igreja Católica entende que ali não é mais pão, não é mais vinho, agora é Jesus Cristo que está naquele altar, toda a igreja se ajoelha. Você entendeu? Então, ou seja, para a Igreja Católica, a missa é o local para você entender como é que funciona a hierarquia das devoções. Ou seja, somente a Deus a gente adora. Hierarquia das devoções. Somente a Deus a gente adora. Só que uma devoção, ela pode ser confundida, né? Principalmente em pessoas que não têm maturidade. Mas vamos continuar ouvindo ele. E agora esse ajoelhar significa adoração, certo? Agora, todos os outros atos na missa mostram que os santos são importantes, a Virgem Mãe de Deus é importante, mas não existe adoração a nenhum deles. Adoração somente a Deus. Nem a... Mas e quando o católico se ajoelha diante da imagem para fazer oração? Isso é o quê? Isso não é adoração? Anjo. Nem a anjo. Adoração somente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A gente só adora os três pessoas em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A única matéria, o que é matéria? Esse livro é matéria, essa Bíblia é matéria, esse celular é matéria, esse copo é matéria. A única matéria que um católico adora, ou que todo cristão deve adorar, é a matéria do corpo de Jesus Cristo. Ok, então o que ele fala é adoração somente a Deus. Perfeito, ótimo. Agora, me explique, por exemplo, o que significa isso aqui.
vendo a galera, todo mundo aqui de mão levantada, em volta da estátua, né, da imagem, e Maria, acredito eu que é Maria de Fátima. Onde a minha mãe está, eu também quero estar. Não sabia que Maria era onipresente. Casa de quem? De Maria? Ué, mas a casa não é de Jesus, de Deus? Na casa de Maria, eu sei que é o meu lugar. E quando o Espírito me encontrar, e quando o Espírito me encontrar, ele não resiste. Tá, meu querido amigo católico, me explica isso aqui. Isso não é um culto de adoração? As pessoas não estão aqui vendo. Eu acho que isso não é veneração. Olha bem, se eu estiver errado, me explica. Agora me explica de uma forma que não seja fazendo nenhum malabarismo, mas explicando claramente o que está acontecendo. Olhando a Bíblia, e aí eu sei que a turma católica não gosta desse texto, né? A Bíblia diz assim, 10 mandamentos. Vou até abrir aqui novamente para ler, para vocês olharem. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não se pode colocar nada ao lado de Deus. Nada ao lado de Deus. E aí quando falamos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Tudo bem. Aí você pode dizer assim, mas Deus manda fazer as imagens para o templo. Tem na Arca da Aliança, tem os serafins ali, mas aquelas imagens não eram cultuadas e não se fazia oração para elas. Não se ajoelhava para ela. E aí ele fala, verso 5 aqui, ó. Não as adorarás. Mas a gente não adora, a gente venera. Peraí, você está prestando um culto? Nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus. Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então vamos continuar na pontuação aqui dos fatos. Quando ele fala para não prestar culto, a Igreja Católica Romana, ela tem instituída na sua estrutura de culto, de adoração, a devoção, o culto a Maria. Isso acontece em diversos momentos, né? Quando a gente olha para a história, a gente vai ver que há indícios de 3º, 4º século que foi se fazendo a discussão a respeito do papel de Maria na história da salvação. A gente tem, por exemplo, o Concílio de Éfeso, 431, que foi um marco importante para o culto mariano e nele foi proclamado Theotokos, que ela foi chamada a partir de então Mãe de Deus. Isso aqui em 431 já é um período pós-apostólico. Então, por isso que você não tem na Bíblia nada que trate dessa forma, porque o ensino originário apostólico dado por Jesus para os discípulos dele nunca tratou de uma devoção à sua mãe. Jesus nunca mandou prestar culto a Maria, ou devoção a santos, ou intercessão de santos. Mas não tem nenhum texto claro a respeito disso. A gente continua vendo outros contextos aqui. A Idade Média foi onde expandiu muitas festas marianas, e a gente vai vendo aí o desenvolvimento, desenrolar da história na Igreja Católica Romana. Então, por exemplo, a maioria dos dogmas marianos, eles têm apoio na tradição católica. E aí, o que muito católico argumenta e diz é que a tradição, ela está em pé de igualdade com as escrituras. Só que o próprio Papa já admitiu falhas, os próprios concílios católicos já admitiram falhas. Então, por que os protestantes pensam diferente? Porque nós entendemos que o ensino bíblico da Escritura é a base de fé para a igreja, porque o ensino bíblico, ele é a essência do ensinamento de Jesus. Então, tudo o que vier depois, ele tem que ter respaldo na Bíblia. Então, se não há respaldo na Bíblia, qualquer doutrina criada, ela se torna automaticamente um perigo para a igreja, porque ela pode ir contra o ensino apostólico. Algumas doutrinas mariólatras, por exemplo, foram muito recentes. Você vai ver, por exemplo, Papa Sérgio, 687 a 701 depois de Cristo, institui a celebração da festa de Anunciação. E depois Papa Leão IV
847 a 855, introduziu a prática de celebrar a Assunção de Maria, que é uma doutrina que acredita que Maria foi assunta aos céus, subiu aos céus. Isso não tem na Bíblia. Então há apenas algo que já depois de muitos séculos que foi inventado pelos papas. E a gente tem a questão da Imaculada Conceição, que foi um dogma definido pelo Papa Pio IX, em 1854, que afirma que Maria foi concebida sem pecado original. Não existe em nenhum texto essa afirmação bíblica, nem nos pais da Igreja do primeiro século, e em nenhum lugar. Isso foi criado pelos papas posteriormente, principalmente após a Reforma Protestante. E a Assunção de Maria, definida como dogma pelo Papa XII em 1950, que afirma que Maria foi assunta ao céu em corpo e alma. Então, doutrinas mariólatras, elas são muito recentes. Tá? Eu falo mariólatras porque colocam Maria em pé de igualdade com a Trindade, e inclusive a colocam como corredentora, e ela é também parte do processo redentivo da Igreja, quando na realidade isso não há um apoio bíblico claro, em nenhum momento a Bíblia trata dessa forma. As Escrituras, elas vão deixar muito claro que em 2 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ou seja, Jesus é o único meio para se chegar a Deus. Não são os santos, não é a própria Maria, não é um pastor. E aí eu falo das igrejas protestantes, que hoje em dia o neopentecostalismo é muito idólatra, mas muito idólatra. Então há que se precaver com relação à idolatria no meio evangélico também, e buscar a pureza da igreja, principalmente naquilo que as Escrituras deixam como afirmações claras do que é o ensino que Jesus nos deixou. Então, eu quero fechar com esse vídeo aqui. Você pode, como católico, escrever no comentário. Muitos vão xingar, vão me ofender aqui, mas eu gostaria que você pensasse que todo dogma humano criado a partir de uma tradição, ele pode conter erros. Eu não estou dizendo que o protestantismo não tem erros. Nós temos muitos erros históricos, mas ao menos nós buscamos nas Escrituras, pelo menos as igrejas de confissão reformada, buscamos nas Escrituras o apoio para a defesa da nossa fé. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e o seu comentário. Eu falo isso respeitosamente, não odeio os católicos, eu tenho no meu coração, com certeza, um carinho especial por Maria, mas entendo que ela teve, de fato, um papel essencial. Deus a usou poderosamente, mas ela não é minha corredentora e nem intercessora, assim como também não é da igreja na sua história. Deixe então seu comentário, se inscreva no canal, um grande abraço, que Deus abençoe.